você tem dois lados nessa discussão, né? O sentimento pessoal, né? Por exemplo, eu fico muito comovido, eu pessoalmente fico muito comovido quando eu vejo, por exemplo, que existem 10 mil crianças mortas na Palestina, na faixa de Gaza. Quando se coloca uma pessoa para andar daqui até ali na padaria aqui de baixo, e a pessoa está andando e as forças de segurança que estão atacando dão um tiro nas costas daquela pessoa e mata aquela pessoa. Cenas que a gente vê em filmes que a gente não quer que seja reproduzido dentro de uma realidade. O presidente da República, os homens públicos, eles precisam ter esses cuidados, né, nas suas manifestações, porque isso acaba gerando uma crise diplomática, uma crise humanitária, uma crise diplomática vindo de uma crise humanitária, né? Mas a gente também não pode fechar os olhos para o que acontece nesses lugares. Por exemplo, a força é muito desproporcional. Se você perguntar hoje quantos membros do Hamas foram assassinados agora, foram capturados, assassinados, ninguém consegue falar para a gente quantas pessoas foram. Mas você consegue nominar, por exemplo, numerar, por exemplo, que tem 10 mil crianças mortas, né? Que as pessoas jogam bomba em um hospital, porque pressupõe-se que ali de baixo tem uma base do Hamas. Eu quero destacar que o Hamas é um grupo terrorista criminoso, mas quem criou o Hamas? Né? Quais são as histórias por trás das histórias? Quem criou o Hamas? O Hamas foi criado para combater o quê e quem? Para dividir o quê? Na época de Yasser Arafat, lá naquela região. Então, tem histórias por trás dessa história. Agora, voltando assim à declaração do presidente Lula, a gente precisa pensar que o homem público tem que ter esse cuidado na hora de falar as coisas, mas eu não acho que ele está na sua totalidade errado quando ele propõe um cessar-fogo, quando ele propõe ter uma discussão na ONU em relação a esse morticínio que tem acontecido sem medida, né, numa força completamente desproporcional. Então a gente precisa ter muito cuidado até para comentar, porque a gente tem que ser solidário demais com o povo judeu, que passou por esse período da história, que deve ser relembrado o tempo todo, porque foi uma atrocidade, foi um crime contra a humanidade. Então, quando se vai fazer qualquer tipo de comparação a isso, você tem que ter muito cuidado, porque você vai ferir muitas pessoas que passaram por isso, que são marcadas por isso, como também o povo africano, né, que morreram aqui, com 10 milhões de pessoas que foram mortas. Por isso que há esse sofrimento, quanto mais esse sofrimento todo. Então, é preciso pensar muito antes de externar determinado tipo de coisa. Mas também nós temos que separar uma coisa da outra para que a gente tenha a responsabilidade da não criminalização das falas que estão ligadas à proteção da humanidade e à proteção da pessoa e do direito e das garantias fundamentais das pessoas.